Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber hoje o programa de final de ano, o professor e consultor organizacional e executivo da Mesane Alimentos, professor Carlos Setti. Obrigado, Setti. Mais uma vez estamos aqui no ambiente ainda de pandemia, né? Isso. Com o nosso Mundo Acadêmico. Encerrando o ano de 2020, né? Que passe logo e chegue 2021. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Obrigado, eu que agradeço, Carobina, a oportunidade de estar aqui. Faz um ano que nós nos encontramos aqui, né? E será um prazer a gente dar essa entrevista, ok? O tema, como sempre, de final de ano, são perspectivas econômicas e financeiras para 2021. Então, o professor Setti vai debater conosco e com você que está nos assistindo o que foi esse ano de 2020, que está encerrando agora, no ambiente pré-pandemia, depois no ambiente pós-pandemia. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, o professor Carlos Setti. Discutirmos um pouco do que foi 2020, esse movimento pré-pandemia, pós-pandemia, Setti. Sim. Vamos dividir esses dois momentos, se é que podemos dividir, né? Podemos, tivemos aí 60 dias aí antes da pandemia, janeiro e fevereiro, onde a economia circulou numa maneira, vamos dizer, estável, né? E com perspectivas positivas. E depois chegou a partir de março de 2020, desse ano, esse movimento instaurou a pandemia, modificou totalmente os aspectos econômicos e financeiros para a pessoa física, para a pessoa jurídica e para o país como um todo e para o mundo como um todo, né? Então você, como economista, consultor financeiro, executivo de uma grande empresa, a Mesane Alimentos, eu queria que você fizesse esse movimento, né? Como é que vinha sendo janeiro e fevereiro? Nós fizemos a perspectiva de 2020, sim, foi. Né? Em dezembro de 2019, existia uma grande perspectiva boa, positiva para 2021. Instaurou a pandemia, chegou o coronavírus, o Covid-19, e houve uma mudança brusca em todos os indicadores, tanto econômico como financeiro. Eu queria que você traçasse esse movimento pré e esse movimento pós. Sim. Ok. Carobino, 2020 começou, janeiro e fevereiro, pelo desempenho, começou com a perspectiva de crescer 3,5%, ou seja, positivo. Aí veio a pandemia, todos nós sabemos o que aconteceu na pandemia, e o Brasil vai terminar com um crescimento negativo de 4,5%. Então, se você imaginar que a estimativa era mais 3,5% e vai dar menos 4,5%, você imagina o tamanho da recessão que nós estamos e que estamos saindo dela. Então, são dois momentos realmente para o Brasil. Quem fez o planejamento no final de 2019 para 2020 viu um cenário. Imaginou um país, tinha uma estrutura para ter um país. Aí, a partir da pandemia, virou outro país. Então, nós estamos com sérios problemas para serem enfrentados nesse final de ano ainda e ao longo de 2021, né, 2022. Não vamos nos iludir que vai ser tão fácil de resolver esse ano terrível que nós tivemos somente no ano que vem. Eu acho que vamos precisar de mais 2 anos no mínimo. Ou seja, o governo atual terminará o seu mandato tentando resolver os problemas econômicos deste ano. E aí terá nova eleição, dependendo do resultado da eleição, podemos ter a continuidade desse projeto econômico, dessa linha econômica do Paulo Guedes ou não. Vai depender muito do resultado da eleição, mas aí é 2023. Então a expectativa para o ano que vem, contrariamente a este ano, é voltar a crescer os 3,5% que a gente imaginava crescer em janeiro, fevereiro. Então, acho que já tira um pouco desse atraso que nós estamos tendo esse ano, mas ainda tem algum ônus desse ano, por exemplo, desemprego.
O desemprego está em 15 milhões de pessoas. 2021 deverá bater 17 milhões de pessoas, é a estimativa. Desempregadas. Desempregadas, é. Então, muitas dessas tinham carteira assinada, portanto, tinham uma estrutura de vida, né, de estabilidade de emprego, não tem mais. E fora o pessoal que é, de fato, correndo por fora, né? Subemprego. Subemprego, é o pessoal do subemprego. Então, tem alguns desafios para o ano que vem, né? O principal deles, para mim, é exatamente o desemprego. O crescimento econômico tem algumas variáveis que permitem, por exemplo, o que a gente viu no terceiro trimestre desse ano, que terminou em setembro, comparado com o resto do ano, já cresceu 7%. Evidentemente que comparado com o resto do ano, que não cresceu nada. Mas já é um sinal. Aí nós estamos vivenciando o final do trimestre, do quarto trimestre, outubro, novembro, dezembro. A expectativa é que de novo vai crescer bem, portanto vamos entrar em 2021 com o país voltado para o crescimento. Mas o grande desafio será o pessoal desempregado, porque uma das partes do crescimento econômico, medido pelo PIB, é exatamente o consumo das famílias. Então, se tem muita gente desempregado, que até agora, na verdade, se virou bem com o bônus emergencial do governo, né? R$600, depois R$300, se não houver mais, como parece que não terá mais isso a partir de janeiro, a renda cai muito. As pessoas estavam desempregadas, mas tinham, na verdade, o bônus emergencial do governo. Se não tiver mais isso, não tem nem como comer. Então, eu penso que esse é o grande desafio para o ano que vem, mas eu creio que algumas coisas vão nos ajudar. Por exemplo, o crescimento do agronegócio. Como sempre, o agronegócio sustenta de forma assim permanente, né? Ele permanentemente sustenta o crescimento do país. Então eu penso que o agronegócio continua, está sendo previsto uma safra recorde, sobretudo safra de soja e de milho. Isso é bom porque são produtos, são commodities exportáveis e o dólar como está vai ter uma certa riqueza para o país. Então eu penso que o agronegócio vai fazer a parte dele novamente, como tem feito. Eu acho que a indústria recupera um pouco, mas a indústria depende do comércio e serviço. Se houver consumo, vai ter pedido nas indústrias. Se não houver consumo, não tem. Então passa esse o grande desafio. Acho que o governo vai ter que ter muita força, porque parece que não, mas final de 2021 já começa de novo uma outra disputa política de maior abrangência, agora para presidente e governadores, e se eu não estiver enganado, senador. Você viu, com essa briga toda aí de prefeito, deu o que deu, imagina a hora que for para presidente. Então tem esse desafio e toda vez que entra ano de presidente, você sabe que abre seus cofres, facilita muita coisa. Espero que não, mas pode ser que aconteça. Sete, voltando então no pré e no pós-pandemia, que foi um ano difícil, está sendo um ano difícil. Está sendo um ano difícil. Nós não vemos o momento de encerrar esse ano, né? E a gente não vê muita perspectiva. Você colocou alguns aspectos aí interessantes sobre a ótica econômica e citou política em vários momentos, né? Citou política em vários momentos. Eu queria que você voltasse um pouquinho no início da pandemia, né? Na sua opinião, naquele momento do isolamento, 100% de isolamento social, o governo contra aquilo, né? Mas ninguém sabia conviver com aquilo direito, tudo era novo, os números de morte recordes, né? Atingindo quase 2.000 pessoas morrendo por dia, né? Infectando o país inteiro, o mundo inteiro. E a orientação era para o isolamento realmente. Sem dúvida. E o governo contra o isolamento em todo momento, contra o isolamento, preocupado com os aspectos econômicos do país, que sim, lógico que refletiu. Sim. Mas o mundo, o governo teve um papel preponderante na pessoa do ministro da Economia. Sim. O governo tem esse papel em movimentos de crise de estar lá colocando dinheiro na economia. Sim, sim. Né? E você acha que ele agiu, a pergunta é essa, você acha que ele agiu corretamente naquele momento do isolamento, colocando dinheiro na economia, ou ele demorou muito, por isso que o país sofreu, ou ele agiu corretamente no time certo? A meu ver, ele agiu no time certo. São milhões de reais que foram colocados, então ele tinha que saber também onde ele ia pegar isso, como que ele ia pegar.
é uma estrutura de país, né? Da macroeconomia. Em nível Brasil. Em nível Brasil, da macroeconomia. Se você errar nisso, você ferra o país. Então, acho que ele agiu no time certo para a cultura brasileira. Talvez se fosse uma Alemanha, pode ser que tivesse sido rapidíssimo, né? Um Japão, não tem nem dúvida. Mas aqui a cultura brasileira é um pouco mais lenta, é um pouco mais de ter um consenso. Nós não somos um país rico, né, que não tem dinheiro disponível a qualquer momento. Ele teve que estudar como que ele ia arrumar o recurso, por exemplo, o auxílio emergencial, que foi preponderante, como a gente já analisou, para manter um certo consumo. Teve que aprovar correndo, né, a PEC de emergência, para socorrer, para autorizar o governo a soltar esse dinheiro no mercado. Sim, porque, de fato, tem um aspecto legal, né? Se o Bolsonaro faz de forma ilegal, ele ia incorrer no mesmo problema que a Dilma incorreu. A Dilma incorreu num problema assim, né, que deu as pedaladas, né, conhecida no mercado como pedalada, e teve todo o problema que teve. Então, o governo tentou se cuidar disso, porque também, senão ele seria réu. Ele seria réu. Então, acho que... Ele agiu certo no tempo certo. No tempo certo, eu agiu. Porque em seguida do auxílio emergencial, que de alguma maneira fez com que as pessoas não passassem fome, embora é R$600, mas R$600... Mas circulou na economia, no supermercado, na farmácia, tudo. Não é isso? Tanto é que foram aproximadamente 70 milhões de pessoas, as pessoas brasileiras beneficiadas pelo auxílio emergencial. Não é pouco, 70 milhões de pessoas é duas Argentinas de pessoas que foram beneficiadas. Então, Caro Bino, eu penso assim, que ele agiu no time certo, e além do auxílio emergencial, ele deu recurso para as empresas. Isso que eu queria que você comentasse. Ele deu um recurso... Ele abriu N linhas de crédito aí a custo barato. Baratíssimo. E as empresas não tomaram um total de recurso. Sobrou de recurso em nível de juros aí, 3% ao ano. Sim, foi muito barato. Pronamp, principalmente, né? Sim. Fundo garantidor. Fundo garantidor. Então você não precisava nem dar boleto, nem dar bens reais, o governo garantia. E as flexibilizações trabalhistas também, né? Suspensão do contrato de trabalho. Muito. Aquela coisa, isso ajudou também? Ajudou muito. Aquela coisa do governo pagar parte do salário e o resto a empresa pagar. E aí quem usou esse dinheiro do governo não poderia mandar embora. Estava proibido de mandar embora. Então tudo isso ajudou. Lógico, o governo amarrou, né? Logicamente, ele deu dinheiro, mas eu quero que você mantenha o emprego. Então essa é a linha do Paulo Guedes. Entendeu? Essa é a linha do Paulo Guedes. Então eu te amarro, te dou dinheiro, mas você não pode mandar ninguém embora, porque senão vai ficar pior. Você achou que foi uma decisão boa e positiva naquele momento? Naquele momento, sim. A lentidão que você ressaltou é por conta que nós estamos no Brasil. De novo, né? Ajustar todo o Congresso para poder aprovar, interesse de todos os tipos no Congresso, com certeza. E o Congresso atuou de maneira rápida, né, Sérgio? Aprovou, lógico, o governo trouxe o Centrão para o lado dele, né, conseguiu aprovar, mas teve apoio das duas casas, né? Porque foi interesse público naquele momento. Né? Todo mundo estava vendo que precisava fazer. Se não fizesse, como é que o Brasil ia ficar? Então, acho que nesse ponto houve uma conversão com interesse público. Interesse público, e eu acredito que estamos passando. Né? Então, eu penso que foi muito bom o que o governo fez, né? A nível, principalmente do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu acho que não tinha outra saída. Não tinha outra saída, não. E o Brasil meio que fez o que a Europa fez. Meio que fez. E todo mundo fez. A Alemanha fez, a Itália fez. De uma maneira diferente, mas fez. Com mais recurso. Ou seja, interviu na economia e colocou dinheiro do Estado, que é o papel dos governos, como eu disse no começo, em movimentos de crise. Com certeza. Esse é o papel do Estado. A gente estuda tanto em economia, né? Mas momentos de crise é a hora que você tem que ver se o Estado é forte, se o Estado realmente tem a percepção do que tem que fazer para o bem comum. Penso que no Brasil a gente foi até bem. É claro, né, não existe solução perfeita, sempre tem aqueles que vão criticar, mas hoje que já passou tudo isso, estamos aí há 6, 7 meses desse evento, você vê pelo resultado que foi bom. Pelo resultado você fala, não, foi bom. E foi bom. Na pauta. 7, coisa boa acaba logo, né? Estamos finalizando aí o programa e, logicamente, não poderíamos deixar de... pontualmente, como a gente faz todo ano, você comentar sobre alguns indicadores, sobre algumas perspectivas sobre a ótica econômica e financeira, PIB, câmbio,
Taxa Selic, acabamos de comentar os 2%, mas queria que você pontuasse como é que vai ficar na sua perspectiva 2021. A inflação, né? E outros indicadores que você queira comentar, desemprego, sim. Né? Para 2021, sobre a sua ótica. Sim, olha, eu vou começar pelo desemprego, que eu acho que é o mais grave. Né? A gente com 14,1 milhão de desempregados. Né? Isso aí, vão virar 17. Na sua visão? Na visão de todo o cenário. Todo mundo ele estabelece 2021... A hora que a coisa se assentar 17 milhões de desempregados. 17 milhões de desempregados. Ó, 17 milhões é o Chile. O Chile tem 17. É um país. É um país, isso que eu quis dizer. 17 milhões é 4 vezes o Uruguai. É importante ver quem está nos assistindo para dimensionar isso. Só por isso que eu estou dando esse exemplo, para dimensionar. Né? 17 milhões de reais é metade da Argentina. Metade da Argentina estaria desempregada no Brasil, que depois do Brasil, o maior país da América do Sul é a Argentina. Então, eu vejo o desemprego, sério, isso aí. A inflação deve permanecer em torno de 4%, 4,5%, que é o que vai terminar esse ano. Você acha que vai ficar dentro da meta, Sérgio? Vai ficar dentro, não. Porque a meta de 2021 vai cair, né? Vai cair, então, eu acho que não. O centro da meta vai ser 3,75, eu acho que não fica. 1,5 para mais, 1,5 para menos, isso, não é isso? Eu acho que estoura a meta. Você acha isso? Estoura a meta. Olha, para você ter uma ideia da noção do que aconteceu com a inflação no Brasil no segundo semestre, em agosto, o cenário que se tinha de inflação neste ano, em agosto, 4 meses atrás, era de 1,8% ao ano a inflação. Ela vai fechar em 4,5%. Então, olha o que aconteceu de agosto para cá nesse país, em termos de inflação, por tudo que a gente já explicou. Isso todos os índices, né? IPCA, IGPM, IPA, todos os índices. Todos os índices. Todos se elevaram. Todos. E foi em decorrência da pandemia. Olha, quem paga aluguel... IGPM. Está desesperado. Porque... 20% acumulado. Então, isso que eu quis dizer. Como é que vai sobreviver? Então, quem vai ter 20% de aumento onde? Onde? Isso. Ou seja, aí abrindo um parênteses do aluguel, todo mundo tentando renegociar o seu contrato, né? Sim, perfeito. Para poder sobreviver. Né? Porque o cara, coitado, ele tinha lá o aluguel custar 20% do meu orçamento, de repente passou a ser 30%, porque o IGPM subiu 20%, que é um sinal de inflação. O IGPM, para quem não sabe, é o indicador da Getúlio Vargas que baliza aluguel. Índice Geral de Preços ao Mercado, ok? Então, Carobino, aí os outros indicadores... Falou do desemprego, falou da inflação, acho que está em 4%, porque todo o impacto do dólar na inflação que ocorreu de agosto para cá já foi absorvido. Se o dólar ficar em torno... Já está precificado. Já está precificado. Se o dólar ficar em 5, 5,10, 5,20, já está precificado. O dólar não influenciará mais. O mercado já assumiu esse preço. Assumiu. Não vai influenciar mais a inflação. Poderá ter outros fatores, mas o dólar não mais, ele já foi absorvido. Se ele ficar em 5, ou se ele for para 6, ele vai impactar a inflação. 7 de janeiro, os preços administrados, né? Todos. Começa a chegar aí o carnezinho do IPTU, todos. Começa a chegar o IPVA, etc, todos. etc. Todos. Esses preços administrados aí, bandeira vermelha agora em dezembro para energia. Energia, sim. É preço administrado, né? Eu penso que a classe média, as outras também, mas a classe média em particular, e a classe média e a média baixa vão sofrer muito por conta disso, porque é uma classe que normalmente estava acostumada com consumo, é a classe que mais foi afetada pelo desemprego, é a classe média baixa, muita gente perdeu o emprego, e nessa virada de ano acontece tudo isso que você falou. Aí tem IPTU, IPVA, tem essa questão da energia, tem algum parcelamento que eles vão fazer agora na compra. Cartão de crédito de dezembro para pagar. Então, isso é complicado para a classe média. Sem aumento salarial nenhum. Né? Proibido, inclusive. Setor público, sim. Totalmente proibido por 2 anos, né? Sim. Então, tudo isso vai influenciar 2021. Por isso, a perspectiva é que no conjunto da obra, quando chegarmos ao final de 2021, será melhor que 2020. Tanto é que o crescimento econômico a gente estabelece como 3,5%. Mas vai ter muita dificuldade ainda. O aperto vai ser grande. Vai ser grande, vai. Porque não tem mais o auxílio emergencial, as empresas, quem pegou o capital de giro naquela linha do governo pegou, quem não pegou já está fechado. Quer dizer, é muita coisa que ficou para trás nesse ano, ou vai ficar para trás. Então é um ano que eu vejo com muita dificuldade, porém no conjunto da obra será melhor que 2020. Porque eu acho que pior que 2020 não é possível. 2020 é para ser esquecido, né? Para ser esquecido. Sobre o aspecto econômico e financeiro. Sim, perfeito. A vacina, né, Carobino? A questão da vacina, né? Chegada agora, talvez em janeiro ou fevereiro. Se chegar a vacina no primeiro trimestre, eu acho que já muda muito esse cenário, porque todo mundo vai poder sair de casa,
vai poder formar uma aglomeração maior, porque está todo mundo vacinado, e vai ter um problema que vai ser o impacto na baixa renda. O pessoal não vai ter dinheiro. Mas por movimentação, acho que vão movimentar o que pode agitar. Aqui, os supermercados são gêneros de primeira necessidade, isso aí não tem como, né, Sérgio? E assim, só para complementar tudo que a gente falou, nesse ano 2020, alguns ramos foram ganhadores, mesmo com a pandemia, e outros perdedores. Por exemplo, um ramo ganhador foi alimento. A turma foi para casa. Que é a sua área de atuação, inclusive. Sim, né? Nossa área de atuação. Foi para casa, tudo que vendia em supermercado melhorou. Alimento, bebida, material de limpeza, tudo. Porque a pessoa estava em casa. Porque mesmo no isolamento social, você podia ir no mercado, né? Sim, você podia ir no mercado. Você ia para comprar mercadoria para poder comer, né? E comeu mais, né? Comeu mais. Porque ficava em casa. É né? um estudo que todo mundo engordou na pandemia, porque ficava em casa. E outra coisa que eu ia falar, então, além de alimento, remédios, lamentavelmente, por causa que muita gente teve depressão, ou coisa parecida, remédios. São as doenças decorrentes da pandemia. Decorrentes. Esses são os ganhadores. Os perdedores, tudo aquilo que tinha aglomeração, que tinha que movimentar. Então, turismo foi extremamente perdedor, e tudo que está ligado ao turismo. Tem hotéis, restaurantes, empresas aéreas. Agora deu uma liberada em restaurante, mas 40% escolas, né? Escolas. Ramo educacional. Então, tem os perdedores. O que a gente espera é que 2021 dê oportunidade para os que sobreviveram desses perdedores poder se recuperar. Porque muita gente ficou pelo caminho. Não vai entrar em 2021. Sete, olhando para a câmera, falando para o nosso telespectador, de maneira bem sintetizada, aquela recomendação que você sempre dá para pessoa física e pessoa jurídica. Tá. Para finalizarmos a nossa entrevista. Beleza, Carobino. Olha, para a pessoa jurídica, as empresas, exato. Eu penso que você vai ter que administrar muito fortemente seu capital de giro, porque ele deve ter ficado defasado porque faltou vendas, faltou faturamento. Você está extremamente defasado. E administrar algumas coisas que estão na mão do empresário, tipo estoque. Estoque é uma coisa que eu compro, eu formo, não depende de ninguém. Fluxo de caixa é decorrência de uma boa compra e uma boa venda. Você não terá uma boa venda a curto prazo, não terá. Talvez segundo semestre, pode ser que com vacina, tal, recuperação um pouquinho dos salários, pode ser que você tenha uma venda. Então vai ser um ano de muito aperto, muito justo, caiu sua receita, você tem que saber exatamente qual que é o ponto de equilíbrio da sua empresa. Ou seja, qual é o meu faturamento mínimo para aguentar atravessar essa crise? E qual o faturamento mínimo que eu tenho que ter com a estrutura que eu tenho? Fluxo de caixa na mão, austeridade, senta em cima do fluxo de caixa e não gasta por qualquer coisa. Essa é a minha recomendação. Pessoa física, a maioria está entrando o ano endividado. Endividado em cartão de crédito, endividado em cheque especial. Então você já vai entrar com um saldo a ser pago, pode ter certeza, a maioria. E também com os compromissos, como o Carobino falou, de PVA, de IPTU, se voltar à escola, tem questão de material escolar, tudo aquilo que a gente sabe que tem no começo do ano. Então, muito cuidado, mesmo aqueles que estão empregados. Os que estão empregados devem melhorar, manter um pouco mais de estabilidade, mas corre o risco de perder emprego. Veja que o sinal fala de 15 milhões para 17 milhões em 2021. Então, pelo cenário, mais gente vai entrar no processo de desemprego. Então, muito cuidado, porque você já vai entrar com dívidas. A maioria está endividada em cartão e endividada em cheque especial. E vai ter um monte de compromisso. E se você estiver desempregado, eu penso que vai ser um cenário muito difícil. Eu acho que, pela estatística, quando você tem crise financeira, muitos casamentos vão por água abaixo, porque não sustenta o relacionamento. Atrasos de carnês, atrasos de conta, corte de conta de luz, escola de filhos, se você tiver particular, tiver desempregado, você não tem como manter. Enfim, muito cuidado. Eu prefiro falar assim do que dar um cenário otimista, para que no final de 2021 a gente possa vir aqui e dizer que foi melhor do que nós estamos falando. Mas muito cuidado, muita austeridade o ano que vem. 7. É isso aí, essa mensagem sempre é importante para quem está nos assistindo.
porque é um momento de reflexão, Reflexão, tanto sobre o aspecto econômico como financeiro. Isso. Tanto para a empresa como para a pessoa física, dúvida. que às vezes se empolga, né, nesse movimento de final de ano, acaba rompendo barreiras aí, e depois, a hora que vai enxergar, a casa já caiu, como se diz por aí. Acho importante essas suas recomendações. Eu quero mais uma vez agradecer você por essa oportunidade de nós estarmos aqui, mesmo no ambiente de pandemia, né, observando todas as regras de segurança, você ter aceitado o nosso convite para a gente estar comentando o que foi esse ano de 2020 e traçando cenários aí, não tão bons, vamos dizer assim, né? Não tão otimistas, né? Mas realistas. Para 2021, como você sempre foi um economista bem realista, bem pé no chão, né? E bem austero. Sim, com né? certeza. Então eu quero agradecer você, em nome do mundo acadêmico, e tenho certeza que 2021 nós estaremos novamente juntos aqui para falar de maneira diferente. Isso. Né? Como você colocou muito bem nas suas considerações finais. Sim. Obrigado e um ótimo final de ano para você e toda a sua família. Eu que agradeço, Carolino, mais uma vez essa oportunidade. É sempre um prazer muito grande, uma satisfação, uma alegria estar aqui, debatendo na TV FIB, que é uma casa onde eu também dou aula, né? Então isso é muito importante. E agradeço a oportunidade. E vamos nos preparar para 2021. Ok. Tá bom? E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico, o último de 2020, traçando cenários aí para 2021 com o professor Carlos Sete. E eu tenho certeza que 2021 nos espera com situações muito melhores e cenários muito melhores. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até a próxima oportunidade. Feliz 2021 para você que está nos assistindo e toda a sua família.